E aí, segunda-feira, último dia do mês, início de uma nova semana, praticamente também início do mês de agosto. A pergunta é: todos os planos que você bolou no final de semana, colocou em prática hoje, conseguiu seguir o seu plano? Deu o primeiro passo, né, a caminho de uma forma mais disciplinada de se operar? Porque se você, né, realmente quer dar certo nesse mercado, uma hora você vai ter que dar esse passo, né? Então, você pode escolher uma data para começar a parar de se sabotar, ou pode simplesmente chegar e falar: pronto, é hoje. Hoje eu vou acabar com os velhos hábitos. Vou botar em um grau de escala, né? O que que eu vou cortar primeiro, mas hoje eu vou dar o primeiro passo. A pergunta é: quando que vai ser o seu primeiro passo? Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar hoje, nessa segunda-feira, oficialmente o último dia do mês de julho, né? Rolagem de dólar, um dia que tinha tudo para ser mais travado, mas dentro até de uma amplitude de... Quanto foi a amplitude aqui do dólar hoje? Desculpa, rolagem de dólar, né? 46,5 pontos, deu boas oportunidades aí, tá bom? A pergunta é: você aproveitou, conseguiu, né, fazer a leitura do mercado, realizando a leitura, teve confiança para realizar a sua entrada? Pois é justamente essa confiança que eu tento passar para a galera que opera comigo aqui. Então, todo mundo na sala, online, né, microfone aberto para todo mundo tirar essa dúvida, para realmente a gente debater os pontos de entrada, né? Baseado, claro, a base é o meu operacional, que eu tenho ele há mais de 5 anos, operando aqui publicamente com a galera há 2 anos, beleza? Então vamos lá dar uma olhadinha aí nos movimentos de dólar e índice. Lembrando, se você quer participar da nossa sala educacional, tem o link, né, na bio do Instagram. Você vai lá, preenche o formulário de interesse que eu entro em contato com você, beleza? Então, sem mais delongas, bora. Vamos começar aqui pelo dolinha. Dolinha. Vou pegar ele aqui. Dólar futuro na tela. Bom, a rolagem de dólar sempre tem aquela dúvida, né? E aí, por qual... Tem agora essa dúvida, que antigamente não tinha, né? Não tinha espaço para essa dúvida, porque a gente não podia operar, né, o contrato futuro, nem com cross order, né? Então a gente tinha que operar o contrato de letra vigente. Agora, como a gente tem esse luxo, porque para mim é um luxo realmente a gente poder operar aí o contrato futuro com cross order lá para o mini, ajuda bastante em termos de estudo, né? Entendendo isso, a gente sabe que sempre quando tiver uma troca de contrato, vai haver um gap, uma diferença. O meu layout aqui ele é sem ajuste, né, de split de dividendos, então geralmente dá um gap. Se a gente for pegar o contrato aqui, DOL, né, eu sempre analiso pelo cheio, tá? DOL U 5 minutos, a gente nem teve, né, praticamente hoje aí, esse gap, né, de troca de contrato. A gente teve a abertura aí praticamente sem gap, né, praticamente sem gap não, né, exatamente sem gap. Então tivemos uma abertura aqui dentro de um caixote, como vocês podem observar, e aí é só ter a paciência para esperar o mercado sair daqui. Porém, todavia, entretanto, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. O mercado abriu sem gap, eu posso tocar aqui então a minha leitura pelo contrato futuro. Aqui no futuro ele deu um gapzinho, né, para cima, mas a gente também está de olho lá no contrato de letra U. A gente tem que entender que o mercado ele ficou trabalhando aí a boa parte, né, da sua manhã dentro de um caixotezinho, que seria esse caixote aqui, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui certinho. Seria esse caixote aqui lá pelo contrato de letra U, ok? Ok. A gente tem que entender uma coisa. Qual que é a tendência macro do dólar na ponta da venda, né? Então, a gente pode entender uma coisa, que qualquer movimento que eu for realizar uma antecipação tem que ser na ponta da venda. Todo movimento na ponta da compra tem que ser por confirmação, né? Então, ou seja, se ele romper o caixote, ele vai fazer um pullback acima desse caixote, ele vai testar as suas médias, ele vai confirmar realmente, né, realmente a sua intenção compradora, e aí sim eu posso tomar uma posição na ponta da compra, né, tomado, né, todas as prevenções aí. Esse movimento aqui que ele apresenta para a gente com essa abertura em gap de alta, né, faz uma correção no topinho desse caixote,
Só tá muito grosso aqui, né? Faz um pullback no topinho desse caixote. Alinhado com média, se você pegar um Fibogap dessa máxima com essa mínima aqui, porque eu tenho que colocar isso aqui no FUT, temos até uma retração de 61,8 aqui pelo caminho. A gente poderia realizar uma entrada aí no rompimento da máxima do Candle 4? Poderia, né? A gente está a um clique de fazer o que a gente quiser aqui no gráfico. Tem, né, e tinha bastante coisa falando que a gente poderia realizar essa entrada aí. Então, ponto de start, ponto de stop. Porém, aqui andar muito perto da hélice. Lembre-se, né, que no contrato U ele estava trabalhando dentro de um caixote. Então, o que eu falei para o pessoal? Vamos esperar realmente ele confirmar esse rompimento do caixote e vamos operar o pullback de saída dele, aonde aqui a gente consegue perceber impulso, correção nas médias novamente, impulso. Isso daqui não é um pivô? Um pivôzinho, né? Esse pivô vem acompanhado da abertura do mercado à vista, tá? Então aí fica a critério de cada operador. Poxa, você está acostumado já a operar aí a volatilidade da abertura do mercado à vista? Sim, né? Estou acostumado, domino aí esse horário mais volátil, né? Tenho intimidade com esse horário aí, então eu não tenho problema nenhum em realizar a minha entrada. Então, beleza. Aqui você teria um ponto de start no rompimento dessa máxima, um stop atrás das suas médias, aqui atrás do Candle 11, né? Para ficar um stop bem técnico aqui. E você surfou aí, na minha opinião, um movimento fluido, né? Que teve pela manhã, porque depois ele veio buscar aqui a região de máxima e não conseguiu se manter acima aqui dessa região, beleza? Beleza. Entendendo isso, que teve essa primeira oportunidade aqui, onde entregou aí para o seu operador quantos pontos aqui, deixa eu pegar certinho. Aqui, seus 15 pontinhos, o que eu tenho que esperar agora? Eu tenho que esperar, caso ele venha realmente romper aqui essa região de máxima, então eu tenho que entender que compras somente acima dessa região aqui de máxima que ele fez no dia. Então, para isso, tem que esperar um pullback nessa região, né? Nova perna de impulso, correção nas médias, impulso. Porém, eu tenho que entender que eu estou operando um gráfico de 5 minutos. Eu não posso estar tomando um risco aí de 15, 20 pontos, dado as amplitudes que a gente vem observando aí dentro do dólar, né? Que é uma amplitude aí dos seus... Poxa, em média 30, 35 pontos, num dia muito bom de 40 a 50 pontos. Hoje movimentou 46. Então, aqui para mim, particularmente, se eu não peguei essa entrada aqui, eu não vou tomar risco, né, de 13 pontos aqui nessa região, para pegar esse pivô aqui, de maneira nenhuma, tá? Até porque se o operador pegou essa operação aqui, beleza, ele não foi estopado, mas ele ficou aí praticamente 1 hora numa tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, até que realmente o preço vem, rompe essa região de topo e vai lá visitar a máxima da semana anterior. E entendendo que temos uma tendência de baixa declarada dentro do dólar futuro, qual ponto que eu vou ter atenção, pessoal, né? O ponto principal, eu sei que qualquer movimento na ponta compradora é repique. Claro que uma hora essa tendência ela pode reverter, né? Enfim, ela pode ser mais agressiva na ponta compradora, mas eu sei que, né, nos níveis atuais o dólar, ele tudo que vier na ponta compradora é repique. Então eu tenho que trabalhar muito perto da porta, né? Então, se eu estou trabalhando muito perto da porta, né, com um ativo que está numa tendência de baixa, a máxima da semana anterior, para mim, eu acho que é um excelente ponto para mim fazer uma realização parcial ou, no mínimo, uma proteção do meu trade, né? Então, ou seja, se você teve o seu ponto de compra aqui nessa região, aqui está com stop justo, na minha opinião. Depois você abraçou uma nova compra, ou aqui, os stops estavam caros, né? E aí o operador, às vezes, não, meu stop está caro, então agora eu quero 2 vezes o risco. Está mal acostumado com a amplitude do dólar, né? E não realizou aqui uma proteção ou uma saída parcial na região de máxima da semana anterior, ele viu o preço voltar lentamente e trabalhar até mesmo um processo de stop e reversão dessa região, onde, poxa, se entrou em coma, quando acordou tomou stop aqui, né? E então, as operações na ponta compradora foram sim, né, válidas, porém o operador tinha que saber muito bem o que estava sendo feito e a entrada dentro do gerenciamento de risco que o meu operacional permite, que foi válida, foi aqui embaixo. Depois tudo ficou fora do gerenciamento de risco e aí é critério de cada operador. Entendendo isso, quando ele vem dar esse toque na máxima da semana anterior, a gente começa a perceber que ele não consegue dar continuidade no preço. Perde a sua região de médias e arma o seu primeiro pivôzinho de reversão.
né, o preço abaixo das médias, porém tínhamos uma média móvel de 50 aqui nessa região, ou seja, se você realizou a sua venda aqui em cima nesse primeiro pivôzinho de reversão, já é obrigatório colocar um fibo na máxima, um fibo na mínima, como eu fiz hoje, porque mais importante do que alvos aqui nessa situação, né, ou seja, não sei o que você está projetando aí, se você pegou lá em Simão, né? Mas caso você vá projetar aqui esse pivôzinho para baixo, mais importante do que alvo são as retrações aqui. E lembrando, tínhamos uma média móvel de 50 aqui, que é meio que o fim de qualquer ciclo corretivo dentro do intraday. A média móvel de 50, ela baliza muito bem, ela funciona muito bem como uma linha de tendência dinâmica, tá? Então, se você realizou essa venda aqui nessa região, você sabe que você tinha um belo ponto de saída, que seria a média móvel de 50. Porém, o mercado ele não consegue desenvolver, né, rapidamente até essa média móvel de 50. Na verdade, ele vem e arma um novo pivô, né, aqui nessa região, aonde ele trabalha, né, a perda da média móvel de 50 aqui. Então, um novo ponto de venda, entendendo que você realizou essa venda aqui quando ele veio e perdeu esse pivôzinho aqui, tá, pessoal? Então, quando ele perdeu esse segundo pivôzinho, você realizou a sua venda com stop nessa região de máxima, e aqui surge, né, uma operação que é bem legal, bem interessante, que é o de ponta a ponta. Quando a gente pega uma, né, em uma das pontas da faixa de Gaza, né, ou 38 ou 61, e conduz até a ponta oposta, que aqui ele veio milimetricamente, entregou aí para o operador 10 pontinhos. Né? Então, uma operação aqui que foi tranquila, sim, a ponta da venda, só demorou para andar, tá? Ela foi tranquila depois que andou, porque ela ficou uns 15 minutos no vai, não vai, 0 a 0, vai, não vai, 0 a 0, e aí depois sim conseguiu soltar a sua venda, entregando aí para os operadores 10 pontinhos, né, se eu não me engano. Alvos de FIBO que a gente trabalhou aí, né, para a ponta compradora foi esse espelhamento aqui para cima. Antes desse espelhamento aqui, foram esses alvos menores aqui, tá bom? Cujo todos bateram, por isso que eu projetei depois a perninha do Fibogap. Depois, para a operação na ponta da venda, o que foi projetado aqui foi este pullback para baixo. Quando ele vem e atinge 200% em confluência com 61.8, eu projetei toda essa perna para baixo aqui, cujo seu primeiro alvo foi atingido, como vocês conseguem observar aí. Beleza? Então, um dia bem técnico, apesar de ser rolagem de dólar hoje, que é um dia que o mercado fica mais errático, né? Entrega movimentos mais explosivos ou às vezes fica mais travado. Né? Então, um dia que foi bem tranquilo, na minha opinião, para operar dólar. Aí. Nenhuma das operações que entramos aqui na sala geraram stop. Inclusive, cara, porra, foi muito da hora a sala hoje de manhã, porque a gente até estava comentando sobre as estatísticas de proteção de uma operação. Eu trabalho muito com a proteção do meu capital, então, ou seja, eu entrei em uma operação, a operação andou ao meu favor, eu vou proteger meu capital. Posso não fazer uma parcial, que eu trabalho com parciais também, mas eu vou proteger meu capital. Só que na cabeça do operador, do trader, a gente já é um eterno insatisfeito por si só. A gente sempre, quando entra em uma operação e a gente faz uma proteção, às vezes precoce, o que a gente tem de, poxa, protegi antes, e aí veio só me tirar no 0 a 0 e agora vai lá para os meus alvos. A gente sempre fica com esse pensamento aí realmente mesquinha, né? Só que, cara, é muito bom quando a gente tem um operacional bem alinhado, que ao mesmo tempo que às vezes acontece uma situação dessa da gente proteger precocemente uma operação, no índice acionou uma operação dentro do nosso operacional que teve que ser feita uma proteção precoce também nela por conta do risco e região de contexto, e se não tivesse sido feita a proteção, o operador teria tomado um stop. Então, ou seja, eu me propus até com o pessoal da sala aqui, a gente vai pegar uma por uma, operação por operação, vamos anotar elas aqui. Eu já fiz esse trabalho para mim, para minha estatística aqui, mas agora eu quero fazer publicamente com o pessoal da sala, para mostrar para eles, né, o quão efetivo é a proteção do capital, a saída no 0 a 0, para eles poderem fazer a escolha deles. Não, eu só vou proteger quando bater a minha pontuação técnica, eu não quero saber se é zona de contexto ou eu vou proteger, né? Porque isso daqui é uma profissão dolorosa, a gente só tem que escolher a dor que a gente não quer mais sentir. E a dor que eu não quero mais sentir é uma só. Toda vez que eu tive a chance de proteger meu capital e eu não protegi, eu me sinto burro. Essa grande verdade. Porra, ele andou ao meu favor, me deu realmente um ponto técnico de proteção, mesmo que precoce, eu não protegi, aí ele volta e me estopa. Então, ou seja, tive a chance de proteger o meu stop e não protegi. Paguei para ver e tomei um stop.
mesmo sabendo que a única garantia que quando a gente entra em uma operação é o stop, na minha opinião, se a gente puder proteger a operação, sim, temos que proteger. Isso daqui é um longo prazo muito maior até mesmo do pessoal que faz buy hold. Se tu quer ser um day trader, se tu quer estar aqui no dia a dia, a tua prioridade máxima tem que ser uma proteção de capital, pessoal. Senão tu não consegue voltar amanhã. Se tu não proteger teu capital, tu entrar numa sequência negativa de operações perdedoras, tu não reconhecer que está num período de drawdown, parar de operar ou proteger teu capital, tu perde a confiança, tu perde emocional, e aí um day trader sem confiança e sem emocional não tem gerenciamento de risco que vai te manter vivo no mercado. Essa aqui é a verdade, tá bom? Então hoje pela manhã foi muito, muito, muito da hora aí, realmente a aula que o gráfico aplicou pra gente, eu só fiz a leitura pro pessoal. Beleza? Dólar entregue, índice. Índice, para quem assistiu também aí os estudos que eu disponibilizei ontem, eu até falei dessa probabilidade da gente ter um índice frustrando o movimento de baixa desse candle 144 aqui do gráfico diário, porque isso daqui, né, estava quase virando um pivôzinho de baixa, né, esse movimento aqui, né? Então seria bem interessante a gente frustrar esse pivôzinho de baixa, romper a máxima, para ao longo da semana a gente trabalhar aí o engolfo desse candle 143, que foi o candle de ignição aqui dessa região, né? Eu comentei sobre isso daí nos estudos lá. Quem assistiu vai saber do que eu estou falando. E trazendo hoje aí para esse contexto de abertura, aqui dentro do gráfico de 5 minutos, o mercado ele já abre com gap de alta, e aí eu já me obrigo a colocar um FIBO também, né? Não somente dentro do dia anterior, porque aí eu ia estar pegando aqui essa região de topinho aqui, que não ficou interessante, se fosse pegar só um FIBO menor aqui, então eu optei realmente por pegar a máxima da quinta-feira, que foi onde deu origem realmente àquele movimento de baixa, né? E a mínima que ele fez na própria quinta-feira mesmo, né? Porque aqui consegui visualizar o movimento de pivô que foi frustrado já na sua abertura hoje, que ele já foi lá cutucar a máxima da sexta-feira. Conseguiram me entender? Entendendo isso, a gente traz para um gráfico de 5 minutos, que é o tempo gráfico aí que todo mundo opera praticamente, né? E aqui tem uma coisa também que eu já cansei de comentar com vocês, que é o evento do rompimento da média móvel de 200, né, num gráfico de 5 minutos. Para mim, não basta simplesmente o mercado abrir com gap de alta, não basta ele fazer um movimento de price action, né, um pivôzinho de alta, que eu vou sair comprando esse rompimento. Negativo. Eu tendo como base operacional médias móveis, eu só entro nesse tipo de movimento aqui dentro do índice futuro depois que o preço cruzar a sua média móvel de 200, né, e a minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9, for atrás, e aí sim o preço realizar um pullback nessa média móvel de 9 períodos depois que ela cruzar a 200, que foi exatamente o que ela fez aqui na parte da manhã. Né? Aqui até comentei com o pessoal, operação agressiva, sim, mas porém técnica, tá? Aqui é alinhado com o nosso operacional. O mercado ele abre com gap de alta, ele fica esperando a sua média móvel de 9 períodos, aqui em azul, que é minha média móvel gatilho, ele se mantém praticamente acima da máxima do dia anterior. Quando a média móvel de 9 chega, ele faz um power breakout nela. E aqui o operador, né, podia até pegar o candle 13 como o candle gatilho dessa operação aqui, porque ele deixa esse trigger aqui. Porém, o risco ele estava grande aqui, tá? Um risco de quase 300 pontos. 300 pontos em uma regressão, o operador ele tem que ser um exímio executor desse operacional. Regressão por violação, ela vai te passar um pouco mais de segurança, porém, quando a gente tem um risco máximo que a gente assume em pontos, a prioridade é sempre para uma estrutura e não para um padrão de candle. Então, para mim, tendo como risco máximo que eu assumo dentro do índice aqui 300 pontos por operação, né, eu vou dar prioridade para esses 300 pontos para mim executar um pivô. Aqui nesse caso era uma regressão, eu peguei um candle para arriscar 300 pontos. Porém, totalmente dentro do meu operacional. E eu confio nele, a ponto de chegar aqui e falar, pessoal, temos uma operação bem agressiva aqui surgindo, só temos que ser rápidos, por quê? Porque temos a retração de 50% aqui macro nessa região, e temos também aqui a região de máxima do dia, que vai confluir praticamente as duas. Então, o operador realizou a entrada aqui no rompimento do candle 13,
foi o trade explosivo, tá? Aqui já tinha passado a abertura do mercado à vista, porém a gente sabe que sempre fica, as Big Techs, elas ficam em leilão aí até um pouquinho mais tarde, né? Com certeza aí, depois que saíram do leilão, o preço ele vem, puxa praticamente na retração do DMA 1.8 macro. Então, ou seja, um trade extremamente agressivo, por isso que eu falo, não dá para ser um generalista, o cara tem que ser aqui um especialista. E não tem como tu ser um especialista se tu tá toda hora trocando o dia operacional. É por isso que eu falo, eu sempre o mesmo operacional há mais de 5 anos. Todo santo dia refinando, melhorando, estudando ele. Não é porque tá dando certo que a gente tem que se tocar nas cordas e foda-se. Não, negativo, é estar aqui estudando. E hoje de manhã o gráfico ele mostrou exatamente isso daí pra gente. Ele mostrou pontos, né, como proteção, como você ser um operador ativo e não ficar no Instagram enquanto não está acionando teu setup, e aí quando teu setup aciona, tu larga o celular e vem ver se é o ponto de entrada ou não. Isso aí não é ser trader, isso aí é ter um hobby que está te tirando dinheiro quando tu vai fazer as contas aqui. Então, quando tu tá operando, tu tem que estar aqui atento, porque mesmo que teu operacional ele não esteja, né, te liberando uma entrada, o gráfico está te contando uma história. E aí sim você vai acumulando tempo de tela quando você está full time aqui, olhando o gráfico e estudando ele, tá bom? E graças a isso a gente conseguiu visualizar essa entrada aqui, que foi, na minha opinião, a entrada mais limpa do dia aí dentro do índice. Felipe, não peguei essa entrada aí, o que eu tenho que fazer agora? Poxa, a gente chegou numa retração de DMA 1.8 macro. O que eu tenho que fazer? No mínimo é esperar um movimento acima dessa região, né? Ou um pivô no gráfico de 2 minutos, que não aconteceu aqui nessa parte, né? Ou uma regressão na sua média móvel de 9 no gráfico de 5 minutos. E aqui entrou o contexto que eu falei para vocês da aula que o gráfico deu para a gente, e eu só fiz a leitura aqui para o pessoal. Aqui também é uma regressão por violação, né, na sua média móvel de 9 períodos, né, em retração de 61.8. Qual que é o problema dessa operação aqui? O risco dela 300 pontos. Outro problema dessa operação, aquela região de topo e, né, não é um topo histórico, né, mas é a máxima do ano passado. Poxa, se a gente dá atenção para a máxima e mínima do dia anterior, por que não uma máxima do ano anterior, né? É onde o índice ele vem brigando aí. Então eu falei pro pessoal, quem for realizar a entrada aqui, pessoal, na máxima do candle 24, tem que entender que é um risco também grande para uma regressão e tem que entender que existe toda uma região que esse preço pode dar uma travada aqui, que é essa região dos 122.800, né? Então, aqui aquele negócio, entrou na operação, andou 90 pontinhos, 100 pontinhos para frente, tira o teu risco que está aqui embaixo e joga para o zero. Porque se essa operação voltar, ela volta com força e estopa todo mundo. E aqui, dito e feito, ela veio, acionou, andou 90 pontos para frente, 90 pontos exatos para frente aqui. Temos um candle de força aqui que rejeita essa região, praticamente engolfando o candle de acionamento, e depois aí sim o stop ele veio em câmera lenta. E aí o gráfico ele já conta uma outra história pra gente. Beleza, Felipe, você quer comprar agora, tem que esperar romper a região de 122.820. O preço ele vem aqui para tentar romper essa região, não consegue. E aí começa né, os operadores que não conseguiram pegar nada, não aqui da sala, né, mas a gente acompanha também as redes por aí, a gente sabe que tem muita gente que gosta de caçar topo e caçar fundo. Enfim. E aí o cara não conseguiu pegar nada na compra, começa a caçar venda, a caçar topo, né? Só que para mim, de novo, tendo como base aí médias móveis, aqui o único ponto que eu enxerguei uma micro venda aqui é por um gráfico de 2 minutos, tá, pessoal? Onde o risco da operação é bem pequeno, é um risco bem pequeno. Aqui, quando a gente pega e dá uma olhadinha aqui, quando ele perde toda a região de médias móveis aqui, ele vem e aciona o primeiro ponto de venda aqui que eu comentei com o pessoal. Então, ele vem, perde as suas médias móveis, faz pullback nessa região e aciona um pivôzinho aqui, onde ele solta uma vendinha que entrega aí 300 pontos aqui. Tivemos operadores da sala que pegaram essa venda aqui. Depois, novamente, ele tenta voltar a trabalhar acima dessa região aqui. E até falei pro pessoal, tem que entender que esse movimento aqui de venda que ele vai soltar pode ser um movimento que ele desça rápido e suba rápido. E se subir rápido e montar um pivô de pré-rompimento de máxima, eu tomo na ponta da compra. E aqui foi onde eu me aventurei numa comprinha com o pessoal já no fechamento da sala. Porém, como tinha toda aquela região de contexto aqui de topo, né, praticamente histórico aqui, eu falei, pessoal, cara, entramos na operação, não andou, a gente protege o capital.
E aqui, novamente, o trade ele foi acionado, andou 50 pontinhos a favor, demonstrou fraqueza. O nosso stop estava localizado aqui abaixo dessa região. Eu falei, pessoal, dá um Alt B aí, coloca a saída no 0 a 0, que se ele não for agora, ele não vai mais. E dito e feito, ele acionou, não teve força para vir buscar aqui a região de máxima, voltou e caso o operador não tivesse saído, teria amargurado um stop aqui nessa região, né? E aqui a gente sabe, então ele já rejeitou praticamente uma vez o topo, 2 vezes o topo, 3 vezes o topo, vem e ele arma um novo pivôzinho aqui nessa região, aonde libera uma venda aqui. Que eu fiz o filtro dela até pelo gráfico de 5 minutos, aqui que ela fica mais visual, tá bom? Aqui já finalizando a parte da tarde aqui, tá? Finalizando as minhas operações. Então, falhou o topo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, arma o seu pivôzinho e ele libera uma venda. Aqui essa venda eu fui um pouco ganancioso, que eu estava buscando esse fundinho prévio aqui, que dava mais ou menos uns 300 pontos aqui, né? Tinha uma parcial nessa região aqui com 200, e ele acionou, chegou a dar 150 pontos a favor, meu risco estava de 160 pontos aqui, né? Nessa região aqui, não realizei a parcial, e aí ele ficou enrolando, até que voltou e saiu no zero. Então, ou seja, podia ter colocado 150 pontos no bolso, e não coloquei, e deveria ter colocado, tá? Porque o meu risco aqui, ele era 150 pontos, não realizei porque estava moscando aqui mesmo. Beleza? E esse foi o diário de trade de hoje, espero que vocês gostem. Valeu!